Muito boa tarde, amigos ouvintes. Estamos iniciando pela Rádio Mensagem FM o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. A produção e a apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. A palavra nos diz que conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. Lucas, capítulo 6, versículo 44. A palavra nos diz que conhecemos a árvore pelo fruto que ela dá. Assim, nós encontramos no livro sagrado muitos escritos que fazem alusão à árvore e a frutos, especialmente a videira. E nós sabemos que existe algumas condições para se produzir bons frutos. Para começar, uma planta só produz bons frutos quando ela chega a um certo nível de crescimento e desenvolvimento. É necessário ser primeiro semente, ser muda, crescer, tornar árvore adulta para começar a produzir frutos. Neste raciocínio, nós podemos concluir que é importante crescer e se desenvolver, porque estes princípios são princípios básicos da vida. O mesmo acontece no campo espiritual. Os princípios são os mesmos. Enquanto cristãos, nós temos a obrigação e o dever de ter uma vida repleta de alguns cuidados básicos também. Se nós queremos que uma árvore produza frutos, precisamos começar por cuidar, para que tenhamos uma terra fértil e adubada. Nós devemos estar sempre voltados para Deus, buscando nele a força necessária para o nosso crescimento, buscando nos alimentar, especialmente de sua palavra. Toda planta precisa de água para crescer. No entanto, a água é necessário que tenha na medida certa. Assim, se nós dizemos cristãos, nós precisamos ter equilíbrio em nossas decisões, em todas as decisões da nossa vida. Outro cuidado básico que a planta necessita é que esteja livre de ervas daninhas. Assim, temos a necessidade de ir separando e abolindo em nossas vidas hábitos e costumes que tentam se enraigar na nossa vida, assim como são as ervas daninhas para as plantas. Se nós descuidarmos destas ervas daninhas, devagar elas vão tomando conta da árvore e passam a sufocá-la, a sugá-la. Assim, às vezes se faz necessário limpar, se livrar destas ervas daninhas que também podem nos sufocar e devagar nos conduzir até a morte. Se necessário, nós também teremos, queiramos ou não, que podar muitos hábitos e às vezes até certas pessoas que tentam derrubar o nosso ministério, a nossa vida espiritual. O novo nascimento em Cristo também é assim. No decorrer do tempo, vai desenvolvendo, amadurecendo. O cristão torna-se adulto espiritualmente. E claro que da mesma forma como uma árvore, ele começa a produzir bons frutos somente. Agora, precisamos ter cuidado, porque é interessante observar que os frutos podem ser bons ou maus. Assim como as árvores, existem pessoas que produzem sim maus frutos. E o próprio Cristo nos diz que se conhece uma árvore pelos frutos que ela produz. Os homens maus produzem frutos maus. O cristão tem que produzir bons frutos a todo tempo, a toda hora e em todo lugar por onde anda. Ou dizeis que a árvore é boa e seu fruto bom, ou dizeis que é má e seu fruto mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Mateus capítulo 12, versículo 33. E que tipo de frutos então devemos produzir?
Os frutos fazem parte da alimentação das pessoas. Os frutos possuem propriedades nutrientes e são indispensáveis na boa alimentação para se ter saúde. Quanto melhor e mais agradável a aparência e o sabor do fruto, mais ele é desejado. Será que o nosso fruto tem estas condições e está sendo desejado? Ou será que estão sendo rejeitados? Têm aparência ruim? Estão estragados? Meus amigos, quem de nós nunca viu uma mangueira carregada? O que acontece com os seus galhos na medida que as frutas crescem? No esplendor de qualquer árvore frutífera, quando ela está carregada, o que acontece é que ela se abaixa, mostrando-se como que em reverência. Este momento é mais esplendoroso de qualquer pessoa, quando tudo o que ela faz na sua vida. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter cristão de um seguidor verdadeiro de Jesus Cristo, que é desenvolvido no cristão pelo Espírito Santo que nele habita. Embora o fruto do Espírito se componha de várias qualidades de caráter, estas qualidades juntas formam um único fruto. Veja que maravilha a obra do Criador. O fruto do Espírito não pode ser separado, é um único produto. E mesmo com tantas parábolas e comparações, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda hoje não dão a importância necessária para os frutos. Têm uma vida derrotada e com isso vivem sofrendo, vivem tristes, angustiadas e depressivas. A sua vida, ao invés de mostrar ao mundo que o Senhor mudou e que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, causam vergonha ao próprio cristianismo, mostrando ao mundo quão pesado é o fardo que Cristo impõe aos seus servos. Existem ainda tantas outras pessoas que estão hoje tentando fazer a obra de Deus, mas sem produzir frutos. Tendo uma vida arrasada, dizem: eu quero fazer a obra do Senhor. Pura ilusão religiosa. Quem não tem paz, como poderá oferecer paz a um irmão? Como alguém na miséria poderá oferecer bênçãos materiais a alguém? Como alguém com uma família destruída poderá abençoar um casamento? Ora, quem tem, tem algo a oferecer, mas quem não tem nada a oferecer. Em outras palavras, quem não possui os frutos, não poderá jamais ser um discípulo de Cristo, e fim de conversa. O que passar disso é uma religiosidade medíocre. Quantos que se dizem cristãos já estiveram dispostos, se necessário, a dar a sua vida pelo próximo? Não estamos falando, obviamente, em tirar a própria vida, mas de uma forma simbólica, poderíamos nos questionar: quem já passou uma noite acordado para ajudar alguém? Ou quem já se despojou de algum de seus recursos para ajudar um amigo? Quem já deixou de fazer a sua própria vontade, sacrificando-se por alguém? Será que você tem dado o melhor das ofertas da sua vida para Jesus Cristo? Ou tem dado só o que te sobra? Não seria este o fruto do Espírito que habita dentro de um verdadeiro cristão? Será que verdadeiramente nós já nos convertemos? A videira é uma planta que precisa de muitos cuidados. Todos os anos ela deve ser podada para que a seiva se concentre em poucos ramos fortes e vivos. Qualquer agricultor bom não tem medo de podar uma videira, porque ele sabe que com isto a videira vai produzir muito mais frutos. Ele não fica acariciando as folhas verdes da videira. Uma videira, embora viçosa, se não for podada no tempo certo com muito desvelo, depois de alguns anos não produz mais nada que preste. Além disso, os ramos secos são tirados. A poda é uma limpeza profunda. E limpo é aquele que encontra a sua identidade no seu vínculo com Deus e no serviço aos demais. É aquele que fala de acordo com o seu agir e age como fala.
precisamos fazer várias podas na nossa vida e de nossa vida se quisermos crescer como bons cristãos. Poda das bobagens que às vezes armazenamos, dos comentários desnecessários, da soberba, do poder temporal, más influências da ganância, da preguiça, do egoísmo, da mentira, da hipocrisia, assim por diante. Sem estas podas, sobra-nos lenha seca e falta-nos seiva jovem e verdadeira vida nova. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um breve intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. Tudo que acontece nesta vida não é por acaso. Tudo que é plantado é colhido, esse é o recado. Tem vezes que a colheita não dá frutos como no outono, é que seu tempo ainda não chegou. A gente faz projetos, traça planos, mas só Deus tem a palavra. Guardada está em Deus suas promessas e jamais serão frustradas. Eu sei que o processo da espera é uma provação, mas nada vai fazer com que sua busca torne-se em vão. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. São Paulo, em suas cartas, especialmente na primeira carta aos Coríntios, nos faz advertências e nos deixa ensinamentos que deveriam acompanhar nossa vida diária de cristão. O que Paulo insiste em nos dizer é: se você remover tudo quanto eu tenha dito, ou tudo quanto eu tenha feito, restará ainda o que sou realmente. Ou seja, mais importante do que eu falei, do que eu fiz, é o que eu sou. Em nossa caminhada, nós aprendemos que o Espírito Santo vem nos ajudar a servir a Deus. Porém, o mais importante para mim como pessoa é que Ele me ajude a ser o que Deus quer que eu seja. Não há dúvida quanto a isso. O caráter cristão é vital. Mas o que é e como podereis saber se eu possuo? A própria Escritura nos oferece a resposta. O caráter cristão verdadeiro expressa-se no fruto do Espírito. Por isso a necessidade do cristão produzir bons frutos e frutos espirituais. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? No entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Isto que eu acabei de ler está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 23. Meus amigos, não existem declarações mais notáveis do que estas, saídas dos lábios do próprio Cristo Jesus, sobre a grande necessidade de reproduzirmos o caráter cristão em nossas vidas. Como ele mesmo disse, os falsos profetas serão reconhecidos pelo tipo de fruto que produzirem. Assim,
Toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Esta passagem bíblica nos ensina que é possível milagres e dons do Espírito Santo serem imitados também até por forças do mal. Mas não se pode imitar o verdadeiro caráter cristão, que é produzido em nós através do Espírito Santo e que depende de uma vida dedicada a Jesus Cristo. Com que propósito nós existimos? Por acaso Deus nos salvou simplesmente para que nos frequentássemos a igreja durante algumas poucas horas a cada semana? Não, com certeza não. Você existe para viver ou externar os ensinamentos que receber, revelando Jesus a este mundo perdido, a este mundo carente. As pessoas precisam ver Cristo através da vida do cristão. Talvez sejamos a única Bíblia que muitos deles conseguirão ver. Jesus declarou que deveríamos produzir muito fruto. Por isso, demonstraria que somos seus discípulos. Isto significa que não basta aceitar a Cristo para dizermos, eu sou um cristão. Ele quer que nós produzamos muito fruto. E que tipo de fruto? O fruto do Espírito. A produção de fruto glorifica a Deus. E todos nós temos condições para produzir esses frutos. Porque a marca mais profunda de um verdadeiro cristão é que ele pode produzir esses bons frutos. O cristão é conhecido pelo fruto, como já vimos no Evangelho de Mateus. Um dos maiores equívocos de muitos cristãos é medir o homem pelos dons e não pelos frutos. Os dons são, é claro, extremamente importantes, mas foram dados por Deus para os homens e para a obra do Cristo, para a expansão do reino, para a glória de Deus, para o alívio dos cansados e oprimidos. E todos aqueles que necessitam de nossa ajuda a cada dia, a cada momento. Porque os frutos são do homem para Deus e para os seus semelhantes. É aquilo que manifesta o seu caráter transformado, que o Espírito Santo opera nele. Jesus afirmou categoricamente que todo aquele que não produz bons frutos será lançado para fora. Para deixar isso claro para os seus discípulos, ele disse que o mau servo será lançado fora, terá sua parte com os infiéis, mesmo tendo muitos dons. A grande pergunta que fica é a seguinte: por que uma pessoa que não produz bons frutos é rejeitado por Deus e lançada fora? Meu amigo, minha amiga, todo aquele que diz amar a Jesus, ainda que seja membro de uma religião, mas não guarda nem pratica os mandamentos do Cristo, é um tolo. A sua religião não irá salvá-lo. As suas práticas, ainda que alegrem o coração, não podem produzir a verdadeira alegria proveniente do Criador do céu, da terra e do mar. A alegria religiosa é momentânea, não consegue provocar uma mudança interior. Por isso a sua vida não muda, porque o que está fora não pode ser mudado se não for mudado o que está no interior de uma pessoa. Deus nos chamou para produzirmos frutos. Ele nos escolheu a mim, escolheu a você. Fez de nós um sacerdócio real, povo escolhido, para refletirmos o seu caráter e revelarmos Cristo ao mundo, para testemunharmos a respeito do poder do Evangelho com a transformação do nosso ser, do nosso caráter. Por isso, meu irmão, meu amigo, mãos à obra e boa colheita. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Bom fim de tarde, bom descanso e até a próxima quinta-feira, quando estaremos de volta aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM para apresentar este programa. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até a próxima quinta-feira.
acontece nessa vida não é por acaso. Tudo que é plantado é colhido, esse é o recado. Tem vezes que a colheita não dá frutos como no outono, é que seu tempo ainda não chegou. A gente faz projetos, traça planos, mas só Deus tem a palavra. Guardada está em Deus suas promessas e jamais serão frustradas. Eu sei que o processo da espera é uma provação, mas nada vai fazer com que sua busca torne-se em vão.